Olá pessoal, somos o Grupo 2 e hoje vamos falar sobre a evolução da padronização no trabalho. Vamos começar introduzindo o tema, depois vamos passar pelas principais fases da padronização e no final vamos retomar os principais pontos de um resumo. Basicamente, padronização é a uniformização de produtos, serviços e atividades. Geralmente, é estabelecida por moldes específicos que representam a melhor forma de executar um trabalho, considerando a maneira mais segura, fácil e barata de realizar uma atividade. A padronização é caracterizada pelos padrões técnicos do produto e pelos procedimentos operacionais necessários para que ele seja produzido. Além disso, levamos em conta atividades relacionadas ao controle da qualidade, ao meio ambiente e à segurança da produção. A combinação desses elementos faz com que nós possamos estabelecer uma maneira replicável de otimizar o processo produtivo. Agora, vamos falar um pouco sobre a história da padronização. A necessidade de padronização é mais antiga do que se imagina. Há milhares de anos atrás, as atividades já precisavam seguir um padrão para que a sociedade pudesse evoluir de forma organizada. Padronizar unidades de medida e caracteres de escrita, por exemplo, foram essenciais para promover interações econômicas na antiguidade. Entretanto, a padronização de processos da maneira que conhecemos hoje passou a ocorrer principalmente a partir da Revolução Industrial, onde começou-se a produzir produtos de qualidade homogênea em grande quantidade. Portanto, nesse momento surgem pensadores dos processos, como Frederick Taylor, no início do século XX, que propôs um sistema de racionalização do trabalho concebido em moldes científicos, o qual denominou como administração científica. Assim, cada aspecto do trabalho deveria ser estudado e desenvolvido, enfatizando a eficiência operacional das tarefas realizadas, nas quais passou a se buscar o melhor rendimento de cada funcionário. Sendo denominado mais tarde como Taylorismo, esse sistema, através de uma padronização contínua dos processos, acabou por transformar o homem em uma peça de máquina. Dessa forma, Taylor fez surgir condições de trabalho capazes de aumentar a produtividade e o lucro das empresas. E justamente pensando em usufruir financeiramente da teoria de Taylor, foi que poucos anos depois Henry Ford passou a aplicar em suas fábricas os estudos feitos pelo pensador, também adicionando novos aspectos, como a esteira rolante, que permitiram a ampla segmentação do ambiente de produção. Esses métodos, que permitiram a melhora da eficiência de cada etapa do processo produtivo e a padronização de produtos que eram vendidos em massa, ficou conhecido como Fordismo. Seguindo adiante na história da evolução da padronização do trabalho, o próximo grande marco que contribuiu para a melhora dos processos foi a Segunda Guerra Mundial. Nesse evento histórico, o principal país que impulsionou a otimização da produção foi os Estados Unidos, que após o ataque japonês a Pearl Harbor, teve que adaptar suas indústrias, especialmente as mecânicas e metalúrgicas, para produzir canhões, aviões, navios, fuzis, etc. Como eles tinham que trabalhar contra o tempo, as atividades de fabricação foram divididas entre as diversas empresas que tinham maior afinidade com a produção de determinado produto, e assim as peças passaram a ser produzidas em diferentes locais e enviadas para um local específico onde era feita a montagem final dos armamentos. Para que essa otimização do processo tivesse sucesso, foi necessário que tivesse investimento em padronização de medidas e intervalos de confiança para que as diversas peças conseguissem se encaixar entre si. Como legado, ao final desse conflito armado, em 1946, representantes de 25 países se reuniram em Londres e criaram uma nova organização com o objetivo de facilitar e coordenar essa padronização internacional dos produtos industriais, que foi a Organização Internacional para a Padronização, com a sigla ISO. Atualmente, em cada país existe um organismo nacional de normalização certificado. Alguns exemplos são a NSI dos Estados Unidos, a BSI do Reino Unido e a ABNT do Brasil. Essas entidades podem ser públicas, privadas ou uma parceria em conjunto entre dois setores, mas invariavelmente essas entidades estão ligadas a esse órgão de controle internacional. No entanto, anos depois da Segunda Guerra Mundial, os modelos de produção continuaram a sofrer disrupções, dessa vez sendo o toyotismo que trouxe essas inovações. Em busca da redução de custos de produção, engenheiros japoneses desenvolveram o modelo Just-in-Time, que prezava pela flexibilização dos processos e da produção baseada em demanda. E por mais que esse modelo ainda preze pela padronização da qualidade do produto vendido, olhando sob a perspectiva de produção, a gente pode dizer que o toyotismo despadroniza os processos produtivos, uma vez que as vendas são baseadas na demanda. Em função disso, o mesmo trabalhador passa a ser responsável por diversas funções de acordo com as necessidades da empresa, e um modelo que vai mudar completamente com relação à designação de uma única função,
que a gente viu no Fordismo. E, no geral, olhando para essas mudanças e evoluções na padronização do trabalho ao longo do tempo, a gente pode destacar que diferentes modelos de produção surgem de acordo com as necessidades das pessoas e empresas. Então, seja gerada pelo imediatismo, como na Segunda Guerra Mundial, ou pela necessidade de redução de custos, como com o toyotismo, os modelos de produção e a padronização estarão sempre sujeitos a novas disrupções, que tendem a melhorar e aumentar a capacidade de produzir itens de alta qualidade e em grande quantidade. Nesse vídeo, passamos um pouco pela evolução da padronização da produção ao longo da história. Entendemos primeiro o que de fato é a padronização e vimos que a necessidade de padronizar produtos e atividades ocorre desde que nossa espécie vive em sociedade. Depois disso, vimos que as primeiras teorias mais estruturadas sobre como a produção pode ser mais eficiente, com a segmentação e padronização do trabalho, surgiram com a Revolução Industrial e com o Taylorismo e Fordismo, momento no qual produtos passaram a ser produzidos em larga escala. Seguindo adiante, passamos pela Segunda Guerra Mundial, onde vimos que a necessidade de uma linha de produção extremamente rápida fez com que diferentes indústrias atuassem em conjunto para a produção de itens específicos, e para isso foi necessário um amplo alinhamento, para que diferentes peças estivessem dentro de um padrão e o produto final pudesse ser montado. Como legado, vimos que após esse evento histórico foi criada a Organização Internacional para a Padronização, que destacou a necessidade de padronização em escala global. Por fim, entendemos que os modelos de padronização da produção estarão sempre sujeitos a mudanças, o que foi ilustrado pelo surgimento do toyotismo, que visando diminuir custos, estabeleceu um modelo de venda e produção baseado na demanda por determinado produto.